Canal Áudios e Código Eleitoral. A art. 30 compete, ainda, privativamente, aos tribunais regionais, e elaborar o seu regimento interno, e organizar a sua secretaria e a corregedoria regional provendo-lhes os cargos na forma da lei, e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos, e conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. E v. Fixar a data das eleições de governador e vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinada por disposição constitucional ou legal. V. Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. V. Indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou seções em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. V. Apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador e vice-governador de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação ao Tribunal Superior cópia das atas de seus trabalhos. V. Responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. E x. Dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior. X. Aprovar a designação do ofício de justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio X revogado. X. E requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões, solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal. X. E autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos estados, ao seu presidente e, no interior, aos juízes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais, quando exigir o acúmulo ocasional do serviço. X. E v. Requisitar funcionários da União e, ainda, no Distrito Federal e em cada estado ou território, funcionários dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas secretarias. XV. Aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias aos juízes eleitorais. XVI. Cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior. XVI. Determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição. XVI. Organizar o fichário dos eleitores do Estado. XX. Suprimir os mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão. Observadas as seguintes normas: a. Qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração. B. Da decisão do Tribunal Regional, qualquer candidato ou partido poderá, no prazo de 3 dias, recorrer para o Tribunal Superior, que decidirá em 5 dias. C. A supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até 6 meses antes da data da eleição. D. Os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos tribunais regionais, depois de aprovados pelo Tribunal Superior. E o Tribunal Regional ouvirá os partidos na elaboração dos modelos dos boletins e mapas de apuração a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar, acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos, à decisão do Tribunal Superior. A art. 31. Faltando num território o Tribunal Regional, ficará a respectiva circunscrição eleitoral sob a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar, título e dos juízes eleitorais. A art. 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do art. 95 da Constituição. Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designará aquela ou aquelas a que incumbe o serviço eleitoral. A art. 33. Nas zonas eleitorais onde houver mais de uma serventia de justiça, o juiz indicará ao Tribunal Regional a que deve ter o anexo da escrivania eleitoral pelo prazo de 2 anos.
Primeiro, não poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena de demissão, o membro de diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o segundo grau. Segundo, o escrivão eleitoral, em suas faltas e impedimentos, será substituído na forma prevista pela Lei de Organização Judiciária Local. Art. 34. Os juízes despacharão todos os dias na sede da sua zona eleitoral. Art. 35. Compete aos juízes e cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional, e processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais, e decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior. E v. Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. V. Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir. V. Indicar para aprovação do Tribunal Regional a serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral, VI, revogado. VI. Dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores, e X. Expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor. X. Dividir a zona em seções eleitorais. X. Mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos eleitores de cada seção, para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. X. I. Ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional. X. I. Designar, até 60 dias antes das eleições os locais das sessões. XIV. Nomear, 60 dias antes da eleição, em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros das mesas receptoras. XV. Instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções. XV. Providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras. XVI. Tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições. XVI. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais. XX. Comunicar, até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. Título IV. Das juntas eleitorais. Art. 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Primeiros membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dia antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional pelo presidente deste, a quem cumpre também designar X a sede. Segundo, até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor a junta serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Terceiro, não podem ser nomeados membros das juntas, escrutinadores ou auxiliares, e os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. E os membros de diretorias de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. E as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo, e v. os que pertencerem ao serviço eleitoral. Art. 37. Poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de direito que gozem das garantias do art. 95 da Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Parágrafo único. Nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral ou estiver este impedido, o presidente do Tribunal Regional, com a aprovação deste, designará juízes de direito da mesma ou de outras comarcas para presidirem as juntas eleitorais.
Art. 38. Ao presidente da Junta é facultado nomear, dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos. Primeiro, é obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Segundo, na hipótese do desdobramento da junta em turmas, o respectivo presidente nomeará um escrutinador para servir como secretário em cada turma. Terceiro, além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da junta um escrutinador para secretário-geral, competindo-lhe e lavrar as atas e tomar por termo ou protocolar os recursos, neles funcionando como escrivão, e totalizar os votos apurados. Art. 39. Até 30 dias antes da eleição, o presidente da junta comunicará ao presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão por edital publicado ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no prazo de 3 dias. Art. 40. Compete à Junta Eleitoral apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição e resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração, e expedir os boletins de apuração mencionados no art. 178. E v. Expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Art. 41. Nas zonas eleitorais em que for autorizada a contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras, compete à Junta Eleitoral tomar as providências mencionadas no art. 195, parte 3ª. Do alistamento, título I, da qualificação e inscrição. Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se a domicílio qualquer delas. Art. 43. O alistando apresentará em cartório ou local previamente designado, requerimento em fórmula que obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior. Art. 44. O requerimento, acompanhado de 3 retratos, será instruído com um dos seguintes documentos que não poderão ser supridos mediante justificação: e carteira de identidade expedida pelo órgão competente do Distrito Federal ou dos Estados, e certificado de quitação do serviço militar, e certidão de idade extraída do registro civil. E v. Instrumento público do qual se infira por direito ter o requerente idade superior a 18 anos e do qual conste, também, os demais elementos necessários à sua qualificação. V. Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, do requerente. Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que não contenta os dados constantes do modelo oficial, na mesma ordem, e em caracteres inequívocos.